Feliz sábado a todos. É com muito prazer que eu retorno aqui na Casa de Deus, na Igreja de Jardim Miriam, depois de um tempo, o convite da Luciene, para dividirmos o pão nessa manhã, entre irmãos e amigos. E também, bom dia, feliz sábado, ao canal Voz Ativa, canal do Daniel, né? Que sejam também ricamente abençoados por Deus nessa manhã. Queridos, eu vou falar nessa manhã. Primeiro, vamos fechar os olhos para pedir mais uma vez a direção de Deus. Querido Pai, amantíssimo Deus que habita nas alturas, te agradecemos porque em tão boas circunstâncias nos encontramos na sua casa. Muito, muito obrigada por nos enviar anjos celestiais para cuidar de nós. Só demonstra o carinho e amor que o Senhor tem por cada um de nós. Amém. Eu vou falar um pouco hoje sobre um assunto que a irmã Ellen White diz que deveria ser mais falado nas igrejas. É um assunto gostoso de falar, também gostoso de se ouvir. É sobre nossos irmãos mais velhos, anjos celestiais. Muito obrigada a Eveline, que cantou tão lindamente também sobre o cuidado de Deus por nós, como Deus dirige as coisas, né? Tenham a bondade de abrir as suas Bíblias em Gênesis 1, verso 1. Creio que todos sabem decor também, né? Vamos falar? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Como você imagina que era o céu? Como que vocês imaginam que era? Tudo conforme fala aqui? Antes de nós existirmos, antes dos anjos, como seria? Queridos, será que era tudo escuro? Uma escuridão tremenda? Não. O Deus que eu conheço é um Deus criativo. O Deus que fez as flores, o perfume das flores, também é um Deus criativo que faz belezas, grandes maravilhas. E o céu, com certeza, era muito lindo e claro, muito claro. Quem é este Deus que aceita que o chamamos de Pai e nos chama de filhos, filhinhos amados? Ele é o mantenedor do universo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sempre existiram, sem ordem de hierarquia. E compõem a divindade. Por que a divindade? A divindade tem 5 características que se destacam. Quais são? Primeiro, onipotente. O que é onipotente? Pode tudo, mais poderoso, poder total, conhece todas as coisas. Onipresente. Muito bem, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Imortal, nunca morre. Imutável, não muda. Deus nunca se sentiu só. Porém, um dia resolveu criar filhos. E a estes filhos foi dado o nome de anjos. Deus criou os anjos. Existem 2 tipos de amor. Primeiro, o nosso amor. O nosso amor é o
complementar. Que amor é este? É aquele amor que precisa de algo para aumentar a nossa alegria. Por exemplo, quando alguém encontra outra pessoa que gosta muito, fala assim, essa pessoa é meu número. Essa pessoa me agrada. Fica tão feliz que até dá um pulo de alegria. Porém, se esta pessoa o decepciona, chega e fala, nossa, eu trouxe você para o melhor lugar da minha vida e você foi capaz de fazer isso comigo? Alguns até trocam de pessoa. O outro amor é o suplementar. Antes do amor suplementar, ainda sobre o amor complementar, nós pais, chegou uma determinada época da nossa vida que nós pensamos o quê? Ah, quero ser mãe, quero ser pai, para ter uma criancinha, para alegrar mais a nossa família. Também está dentro do complementar. Mas o amor suplementar, este é o amor de Deus. Tem tanto amor, que Ele doa, reparte o seu amor. Este é o amor de Deus. E os anjos foram criados em 3 categorias. Vamos ver qual a primeira categoria? Abram a Bíblia em Isaías 6, 1, 2 e 3. Amém? Amém. Primeira categoria, nós vamos falar sobre serafins. O verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que coisa linda, né, irmãos? Estes são os anjos adoradores. Só que tem uma coisa engraçada. Nós, meros mortais, alguns dizem, o cara lá de cima. Nos anos 80 tinha uma música que falava sobre isso. Quem somos nós para tratar um ser tão especial dessa forma? Enquanto anjos poderosos tratam Deus dessa forma. Serafins são os anjos especiais de adoração, incontamináveis, velam seus rostos e pés e dizem a todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A outra categoria está em Ezequiel 1, verso 6. Vamos ver? Ezequiel 1, verso 6.
me perguntem como, porque lá no céu nós vamos achar isso maravilhoso. Nós vamos conhecê-los dessa forma. Como também 4 asas. Estes anjos, eles saem do céu para fazer algum serviço para Deus. Quem era o querubim, irmãos? Lúcifer. Lúcifer era um querubim. Eles seriam como se fosse, obrigado, irmão, os office boys. Eles vão a outros planetas prestar algum serviço para Deus. E Lúcifer, ele era magnífico em poder. Ele era um querubim. Eles andam, irmãos, por todos os lugares. Tem também os cobridores. Vão a outros mundos, fazem algum trabalho para Deus. E um desses era Lúcifer. E qual era a outra categoria? A outra categoria são anjos da guarda. Estes moram aqui conosco. Lá em Salmos, não vão precisar procurar, porque Salmos 34, verso 7, todos conhecem. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Este anjo, irmãos, possui quantas asas? 2 asas, isso mesmo. Eles sobem aos céus no momento que eles querem. Sobem, descem. Eles estão aqui agora. Amém? Cada um com o seu anjo. E, às vezes, porém, a mulher grávida, lá no Lar Adventista, página 9, diz sobre esses anjos da guarda que moram aqui conosco. E sabe qual lar que eles mais gostam de habitar? Na casa das pessoas. É aquele lar onde buscam a Deus todos os dias. Eu sempre falo para o meu pai: pai, a sua casa é aonde os anjos do Senhor gostam de habitar. Só que nós podemos fazer isso também no nosso lar. Todo momento que você vai lá, ou meu pai está com o Espírito de Profecia aberto, com a Novo Tempo ligada, ou estudando a lição ou a Bíblia, a todo tempo. E quando a mulher está grávida, o que acontece? Quando 2 gametas se unem, mesmo antes da mulher saber que vai ser mãe, para Deus já é considerado um cidadão do céu. E ali então, ela já tem mais um anjo que acompanha. Olha que coisa mais linda. Como isso aquece o nosso coração. Em saber que quando nós passamos pela gravidez também tínhamos 2 anjos acompanhando. O do bebê que vai nascer já acompanha. Também é aquela mãe. Queridos, na minha profissão, se alguém não sabe, eu sou enfermeira. E lá, o que eu faço? Pré-natal é uma das minhas funções. Eu também acompanho, meço a barriga da mamãe, auscultamos juntas o coração do bebê, mas a gente não consegue ver o bebê. Consegue ver mexendo. Os anjos também não conseguem ver dentro da barriga da mamãe. Só a Trindade consegue. Eles também ficam curiosos para ver o rostinho do bebê, assim como a gente fica. Atento também puericultura. Acompanha o bebezinho, é um mês comigo, a consulta, um mês com a doutora. E eu acompanho o crescimento daquelas criancinhas. Só que o anjo, ele vai acompanhar até o último dia de vida da pessoa. Amém? Amém. Por isso nós devemos ser gratos a Deus. E eles ficam felizes também. Quando nasce o bebê, eles conhecem o bebezinho, que
eles vão acompanhar pela vida toda. E quando a pessoa morre, o que acontece? Irmãos, em 2020, infelizmente perdi minha mãe, vítima do Covid e outras comorbidades. E quando nós saímos do cemitério, e lá também eu falei, em lágrimas, tinha algumas 15 pessoas, né, bem? Umas 15 pessoas, porque como foi do Covid no cemitério de São Luís, primeiro que o pastor, foi o pastor Roberto, chegou um pouquinho atrasado, eu chorando, e eu, moço, espera, o pastor está chegando, que eles querem fazer tudo muito rápido, né? E lá no túmulo, eu falei assim, a minha mãe está aqui, o anjo que acompanhou a minha mãe pela vida toda, ele está aqui, ele vai ser o último a sair. Eu imagino que ele está com uma carinha boa, porque a minha mãe foi uma boa serva, fiel na seara do Senhor. E o que eu mais sonho é um encontro com ela. E todos nós também vai acontecer isso com a gente. O anjo, ele é o último a sair do cemitério. Depois que vocês ouvirem isso, todas as vezes que vocês forem em algum cemitério, vocês vão se lembrar. Outro dia, o último que nós fomos foi da irmã Rochinha. Eu olhei também, fiquei olhando, falei assim, pensando comigo, o anjo dela vai ficar ali mais um pouquinho. Irmãos, sabem por quê? Aí depois disso, o anjo sobe para o céu. E ele fala, entrega o relatório para Deus. E a partir daquele momento, ele não cuida mais de ninguém. Vai fazer outros serviços no céu. Vocês sabem por quê? O anjo, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E vai ser ele que no dia que você acordar, eu espero que seja na primeira ressurreição, eu também, vai ser o primeiro rosto que nós vamos ver, vai ser do nosso anjo. E ele que vai nos levar para Deus como prêmio de quem ele acompanhou por toda a nossa vida. Prêmio que foi a vitória da vida do anjo. A minha mãe, antes de falecer, ela tinha falado para minha tia, a irmã dela, as meninas, eu não me preocupo muito, elas estão firmes nos caminhos do Senhor, mas o Edson me preocupa, é o meu irmão, está retornando agora, graças a Deus, e ele recebeu de novo o estudo bíblico, né? Com a Bíblia, ele usava a Bíblia da minha mãe. E para ter um encontro com ela novamente, a gente sabe qual o caminho, né? E que Deus abençoe, que ele falou que vai se rebatizar na primavera deste ano. Que isso se conclua. Em nome de Jesus. O meu anjo, ele está aqui agora concordando com o que eu estou falando. E na minha casa, quando eu falo alguma coisa engraçada, às vezes o meu inglês, que não é muito bom, os meus filhos riem. O meu anjo também acha graça. O meu anjo, ele vela o tempo todo, até quando eu estou dormindo. Mas ele não dorme. Fica triste quando eu fico triste. Fica feliz quando eu fico feliz. E um dia eu vou ouvir. Às vezes, eu sinto meu anjo me acompanhando. Eu já preguei aqui uma vez há muito tempo. Foi há mais de 20 anos que eu falei isso, eu contei a experiência, que eu fui demitida pelo sábado e que eu senti a presença tão forte do meu anjo que eu olhei assim. Eu cheguei a olhar
Eu tenho certeza que ele estava aqui me abraçando. E eu imaginava o braço dele no meu ombro. Isso é real. E a todos os momentos. Eu trabalho para lá perto do UNASP. Então, todos os dias, o trânsito que eu enfrento de carro indo e voltando. Trabalho no Jardim Macedônia. Então, o que acontece? Quantas vezes eu vejo o livramento de Deus? Às vezes, um motoqueiro, eu morro de medo de pegar um motoqueiro que ele voa, né? E não é sendo anjo, mas ele voa assim, o carro encostar nele. E Deus, ele tem me guardado. Essa é uma coisa que vocês nunca vão esquecer, foi isso sobre o túmulo, que é o último a sair, e outra coisa, que eu ouvi do pastor André Flores. Um dia, ele estava com a mãe dele no ponto de ônibus e aconteceu um acidente muito grave. A mãe dele só abraçou ele e falou assim: filho, vamos orar, pedindo para Deus abençoar essas pessoas, que os anjos delas cuidam delas neste momento. Não conheciam. Nós moramos no final da Ervante, bem na avenida. Muito barulho. Às vezes acontece algum acidente. No momento eu já me lembro disso, não importa quem é. Eu só falo: Senhor, cuida dessa pessoa. E devemos também ter empatia. E se fôssemos nós? A pessoa não precisa saber que você está orando por ela. Mas neste momento, ore a Deus. Primeiros Escritos, página 39, é mencionado sobre um cartão de ouro. É um cartão que os anjos apresentam para entrar no céu. Olha que organização. Que Deus detalhista. Deus, por ser tão detalhista, ele criou a lei do amor. Disse aos anjos: filhos, vocês precisam ficar ligados em mim, assim como fio plugados. Ficam ligados, como teve a lição, né, da semana anterior, que falou sobre nós somos os ramos, Cristo é a videira, a mesma coisa. E ele falou assim, e com certeza ele percebia que Lúcifer estava se desplugando de Deus. Quantas vezes Deus chamou Lúcifer e falou: cuidado, Lúcifer, não vai por este caminho, você vai se dar mal. E Lúcifer foi cada vez se distanciando de Deus. No livro A Verdade sobre os Anjos, página 90 e apagadinha aqui, 93, 98, diz que um dos anjos começou a fazer uma coisa, a criar um problema muito sério. Sabe qual é? A fofoca. Algumas pessoas também fazem, que feio, né? E chegou, falou para um anjo aqui, outro anjo ali, falando mal sobre o governo de Deus. E com isso, infelizmente, alguns anjos seguiram a Lúcifer. Ai, desculpe, irmãos. No livro Verdade sobre os Anjos, ainda não é essa parte, fala sobre esse que ele estava se afastando de Deus, desplugando. Em Ezequiel 28, 14 e 15, com o tempo passou a odiar a Jesus. Vamos ver? Ezequiel 28,
Ezequiel 28, 14 e 15. Quem era Lúcifer? Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou o que, irmãos? Iniquidade. Isso, iniquidade em ti. Então foi quando, aqui ó, um dia Deus falou: Lúcifer, reúna todos os anjos aqui no terceiro céu. Primeiro céu é o que nós vemos, é o firmamento. Segundo é o céu, onde ficam os astros, as galáxias, não é isso? E o terceiro céu, lá é a morada de Deus. E então, ele reuniu todos os anjos. E ele falou: ele vai falar alguma coisa muito boa sobre mim. Eu tenho certeza disso. Só que quando chegou lá, Deus disse assim: eu quero que vocês saibam que Jesus é um comigo mesmo. Aonde Jesus estiver, eu também estarei. E então, todos os anjos neste momento se ajoelharam. Só que Lúcifer saiu dali com muita raiva mesmo. E então, Deus chamou novamente Lúcifer para uma conversa. Chamou na presença dele. E Lúcifer começou então a fazer aquilo que eu já falei, que foi a fofoca. Irmãos, ele foi exortado, o Espírito de Profecia diz sobre isso, longamente, várias vezes. Jesus até chorou, pedindo para que ele se arrependesse. Alguns anjos que Lúcifer havia convencido voltaram atrás. Amém? Amém. Por isso, os anjos também entendem quando nós também caímos em pecado. Eles entendem o que acontece conosco. No livro História da Redenção, página 16, diz sobre isso, que existem anjos que foram perdoados e que conseguem entender o que acontece conosco também. Entende nossas angústias, nossos problemas e vem nos dar forças. Apocalipse 12, verso 12. Vamos ler? Apocalipse 12, verso 12. Diz o seguinte: Apocalipse 12, verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Em Mateus 8, 28 e 29, também fala sobre isso, irmãos. Mateus, vamos ler também? É chuva?
Glória a Deus pela chuva, né? Ah, não é chuva? Parecia. Ó, Mateus 8, 28 e 29. Tendo ele chegado à outra margem, à beira dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes da hora? E João 2 e 3. Vamos ver? João 2. Ah, não, segura aí, irmãos. Antes disso, é João 1, 2 e 3. Antes disso, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, ele quer também engrossar a fila, né? De Satanás, fortalecer a fila dele e enfraquecer a de Cristo. E qual é a nossa função? Como filhos de Deus? Com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, fortalecer a fila de Cristo. Tirar aqueles que estão na fila de Satanás para vir para o caminho da luz. A terra estava perfeita. E naquela sexta-feira no Éden, o homem foi criado. Lúcifer, ele achava que ele ia fazer parte também da criação de Deus. E ele queria muito fazer parte. Quando ele via, quando falou assim que é Jesus que ia, ele se enfureceu mais ainda. E no livro João 1, 2 e 3 diz o seguinte, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada se fez. Então, quais foram os responsáveis pela criação? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a primeira pessoa que Adão viu, quem foi? O rosto de Jesus. E todos os dias do pôr do sol, quem vinha ver o casal, Adão e Eva? Mas quem? Mas quem? E os anjos, que eram os irmãos de Adão e Eva. E os Adão e Eva, eles foram alertados. Porque Jesus falou assim, olha, o irmão de vocês se rebelou contra nós. Muito cuidado. Eva, não fica andando sozinha por aí. Adão, muito cuidado. Só que Eva um dia foi se distanciando e chegou perto da árvore da ciência do bem e do mal, que ela não deveria chegar. E então ouviu aquela voz bem meiga, e ela então foi se aproximando. E sabe o que Lúcifer tinha falado quando ele saiu da última reunião? Eu vou fazer o casal cair em pecado. Este então agora era o empenho dele. Aí então, ele falou assim, que eles precisavam ficar unidos. E Eva, quando ela se distanciou, quando Adão estava vindo, sabe o que ele viu, irmãos? A Eva já mordendo a maçã, o fruto. E quando ele se aproximou, ele falou assim, não, Eva,
Este era o inimigo de Deus. E ela falou, não, era só uma serpente. Mas a serpente foi feito ali um ato de mediunidade por Satanás, né? Por isso que Eva então caiu. E então tentaram o que fazer agora? Se esconder. Cozeram roupas de figueiras para eles poderem se esconder de Deus. E Deus, da mesma forma que ele fala lá, Adão, onde você está? Eva, onde você está? É a mesma forma que ele pergunta hoje. Querido João, Maria, aonde você está? Aonde nós estamos, irmãos? Na nossa vida e fora. O que é que nós estamos fazendo? Essa é a mesma pergunta. E então, de Deus ninguém consegue se esconder. Eles também não conseguiram. Mas muitas vezes, nós também tentamos esconder de Deus. Então, foi mostrado para Adão o que ia acontecer. E foi mostrado para ele todo o sacrifício que iria acontecer, que Jesus teria que morrer em seu favor. A princípio, ele se sentia indigno, não queria aceitar. Só que este era o único caminho. E então, relutante, ele falou chorando, eu aceito. E então teve que ser morto um animalzinho, né? O cordeirinho, para ser feito roupas, o quê? De pele para eles. Não mais de uma planta. E ele então falou, eu aceito a morte para dar vida. Porque Deus falou assim, eu criei vocês para viver e não para morrer. E então, irmãos, eles foram expulsos do jardim, Adão e Eva, que triste fim, por enquanto. E foi colocado quem para cuidar lá da árvore da vida? Qual anjo era esse? Querubins. Foram para cuidar da árvore lá da vida. Para guardar, e querubins foram designados para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe qual é o maior pecado do ser humano, irmãos? É rejeitar o sacrifício de Jesus por ele na cruz. Este é o maior pecado do ser humano. Sabe por quê? Quando ele rejeita o sacrifício que foi feito por ele na cruz, ele está falando, eu não quero viver contigo por toda a eternidade. Nós devemos ser gratos a Deus a cada dia pelos nossos irmãos mais velhos, que cuidam de nós, que são os anjos, são seres celestiais que estão aqui para nos auxiliar nesta jornada até o céu. Hoje de manhã eu me emocionei muito ao ouvir o relato do meu pai. Na quinta-feira, o meu pai, irmãos, ele tem 91 anos. Antes do que eu vou contar agora, eu não sei nem que horas são agora, passei do meu tempo. Só mais um pouquinho. Eu vou contar brevemente 3 experiências, são bem pequenininha mesmo. Eu sei que seria melhor meu pai aqui contando, eu convidei ele, mas ele é tesoureiro na igreja. E é bem lúcido. Meu pai mora sozinho por escolha dele. E ele tem autonomia. Qualquer coisa ele chama o irmão Moisés lá e vai para a associação, vai para o mercado e ainda faz até hidroginástica. Ele é vegetariano também. Irmãos, primeiro foi este. Meu pai estava andando no centro da cidade. Ele tem mania de andar com dinheiro no bolso e tal. Aí um dia
Ele estava andando com o dinheiro no bolso e uma pastinha que tinha os documentos dele. E ele ouviu ali perto da Praça da Sé mesmo, muito movimento. De repente, ele ouviu um barulho muito forte, como se fosse várias vozes, barulhão, que ele parou. Veio uma pessoa. Quando bateu a mão nele assim, a pessoa saiu rapidamente. Parece que tudo parou naquele momento. Aí depois, quando ele olhou, não tinha levado nada dele. Foi uma ação que ele ouviu, a pessoa olhou espantado para ele e foi embora. Alguém tem dúvida que são os anjos de Deus? Outra vez, ele estava com R$70 da igreja que alguém tinha dado e bateram a mão nele. Um veio, eles só tomaram. Bateram assim nele, como se fizesse, desculpa. E o outro gostou, quando ele viu, não estava mais com o dinheiro. O que meu pai fez? Repôs do dele. Aí então, bem, abre para mim, por favor. Aí sabem o que aconteceu, irmãos? Um dia, eu fiquei tão feliz quando eu soube disso, porque foi na minha casa. Sabe, sábado, almoço, estava lá em casa. Eu me lembro como se fosse hoje, estávamos na cozinha. E o meu pai me chamou e ele perguntou: tinha algum dinheiro aqui no sofá? Falei: não, pai. Ele ouviu um barulho assim, ó. Irmãos, do bolso dele, 7 notas de R$10, novinhas. Não, olha, eu me arrepiei. Não era dele, não era nossa, lá de casa. Foi uma restituição divina. E dessa semana que eu chorei hoje de manhã, meu pai conseguiu o que eu sempre quis. Eu queria ver meu anjo. Era um desejo meu. E o meu pai, na quinta-feira, ele saiu, foi no mercado e tal. O irmão levou ele em casa. Ele entrou, deitou no sofá e acabou cochilando. Quando meu pai acordou, ele olhou para cima, ele estava sentado, ele falou que estava o anjo sentado, olhando para ele, na cabeceira dele, olhando assim. Eu então perguntei tudo o que eu podia perguntar. Pai, como que ele era, o cabelo dele? Ele falou que não deu para ver o cabelo. Aí eu falei, o rosto dele, a pele dele. Meu pai disse que é como se ele tivesse 20 anos. Jovial, porque não envelhece. E a pele dele, que cor era? Morena clara. E a roupa dele era verde clara. Eu perguntei até se tinha brilho. Ele falou que não. Foi por um momento, ele viu. E depois, desapareceu. E em seguida, passando um tempinho, alguém apertou a campainha. Meu pai tinha esquecido a chave do lado de fora da casa dele. Mas ele ficou tão feliz e impressionado, e é este mesmo anjo que ele vai ver um dia quando ele acordar. E glória a Deus por isso, irmãos. Levam sempre isso no coração. Que essa mensagem desta manhã, que ela tenha aquecido o coração de vocês. Assim como aquece o meu, ao lembrar e pensar nestes seres tão especiais, que Deus tão sabiamente deixou para cuidar de nós. Porque Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade. Ele não nos deixaria aqui neste mundo ao léu. Ele cuida de nós a cada dia. Este é o meu desejo e a minha oração nesta manhã. Amém. O último hino que nós vamos cantar. Irmãos, este hino, até então,
Era o hino que minha mãe mais gostava. E vocês vão entender por quê. Olha, nesta vida, nós somos acompanhados pelos anjos, por o poder de Deus, até então, até quando Jesus voltar, onde nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Cantem, meditem nessa letra, que seja o desejo do coração de cada um também. Este é o meu desejo, irmãos. E creio que seja o desejo dos irmãos aqui também. Se alguém entrou hoje aqui pensando em mudar de caminho, não seguir mais a Jesus, mude de pensamento agora. Porque para você ainda há tempo. Para Lúcifer chegou num estágio que não tinha mais tempo para ele. Ele foi longe demais. Mas aqui, ninguém foi longe demais ainda. Porque a porta da graça ainda não se fechou. Fechem seus olhos. Nós vamos falar mais uma vez com o Rei do Universo. Bondoso Deus que habita nas alturas, muito, muito obrigada, meu Pai, pelos momentos que passamos aqui no estudo da Sua Palavra. Senhor, olhe para o coração de cada um neste momento, Pai. Só o Senhor conhece suas tristezas, suas lutas, e afaste, ó bom Deus, o tentador para bem longe de cada um de nós. E que nós possamos estar bem pertinhos de Ti. E que anjos de luz, como essa promessa,
esteja ao nosso redor a todo momento, porque nós não daremos lugar para os anjos maus. Ó Pai de amor, como cantamos agora, como nós almejamos morar contigo por toda a eternidade. E obrigado por ter enviado esses irmãos mais velhos para cuidar de nós. Assim nós seguiremos até então. Nós não merecemos, mas é no doce nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Então, até a tarde, às 17 horas, o JA. Ao sair desse santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorado em paz.